sílabos duplos, mas ela não chega a ser tão truncada também para o leitor moderno. Então ela tem a literalidade do Federico Lourenço junto Enzo, com o só um ritmo que o minutinho, Carlos Alberto. porque começou a gravação agora. Eu queria só dizer Uhum, para o pessoal que está vendo da gente no YouTube, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa reunião a respeito do canto 15 e 16. Agora o Enzo está falando um pouquinho sobre alguns livros, mas a gente já vai começar daqui a alguns minutinhos. Pode continuar, Enzo, desculpa a interrupção. Enquanto isso, se possível, já vá preparando aquele link do YouTube que eu te enviei. uhum. Então, pessoal, só enquanto o Enzo vai colocando o vídeo, só para dar essa notícia como um todo, virão esses outros livros que a gente está organizando com o pessoal da Minema. Tá tudo encaminhado para a gente fazer alguns outros sorteios ainda durante a leitura coletiva da Ilíada. Então, a nossa ideia é sortear a Odisseia antes da gente começar a ler a Odisseia, para que vocês já comecem com o livro sorteado, né? Então, eu estou organizando o cronograma com o Enzo. Quando a gente acabar aqui, a gente ainda vai organizar alguns detalhezinhos, porque muito provavelmente, quando acabar a nossa leitura da Ilíada, a gente vai fazer um semi-ato. A gente não vai passar direto para a Odisseia. A gente vai ler um textinho curto, provavelmente Helena, do Gorgias, para falar um pouquinho sobre essa questão da Helena, que é um personagem que gera muito debate, gera muita discussão, e depois a gente vai seguir para a Odisseia. Nesse meio tempo, a gente vai organizar os sorteios, e se Deus quiser, vai dar tudo certo, tá ok? Enzo, Isso. como é que tá aí a questão do vídeo? O vídeo tá aqui. Perfeito, então vamos começar. Antes de começarmos a discussão do texto em si, como sempre, quando tem alguma cena muito importante no canto, a gente faz um cotejozinho com o filme de Troia, e eu acho que de toda a história, o canto 16 é um dos cantos mais importantes que a gente tem. Se não for o mais importante, porque ele é que vai fazer a ligação de tudo que acontece a partir de agora. Literalmente, do 16 para frente, tudo que acontece é por conta da morte desse cara. Então, eu acredito que vale a pena a gente ver como que foi feita a adaptação no filme. E é isso. Uhum. Lembrando, se alguém tiver algum comentário, pode colocar aqui no chat. Se você quiser falar, fique à vontade, só desbloquear o microfone e falar. Só que essa chamada está sendo gravada e vai para o YouTube depois. Se você não concordar com a veiculação de sua imagem, é só colocar sua dúvida aqui no texto. Vamos lá. Advogado é foda, né? Claro.
to the rear. Enzo, se puder parar o vídeo já. O vídeo é meio longo. Claro, não pode dar spoiler do livro, né? Então, aí já entre outros cantos. Eu falei, não existe spoiler de livro dessa idade, né? Mas é uma discussão à parte. Se puder colocar no slide já pra gente já começar. A Uhum. gente já vê que tem algumas diferenças. Olha, a Aline percebeu indireta, viu? Só pra deixar claro. Se você for parar para analisar lado a lado, você vê que claramente é uma obra diferente do que a gente leu aqui na Ilíada agora. Não tem intervenção divina, que é um ponto que esse filme é fortemente criticado, e não existe o ponto de Areté do Pátroclo. O Pátroclo simplesmente aparece, corre e morre. Sendo que no livro, eu acho que o canto 16, eu não me lembro agora, tem 700, 800 versos, é muita coisa. E desses versos todos, eu acredito que 60 ou mais, eu acho que até 70% dele, é o Pátroclo matando todo mundo. E não é apenas matando, é matando com Areté mesmo, é um momento de exaltação do guerreiro, né? Mas, enfim, vamos começar. Coloque no slide de separação, eu acho que é o terceiro. Nossa, peraí que tá meio feio isso aqui. Eu tava compartilhando pelo Chrome aqui. Ah, eu vou pelo Firefox, que isso aqui não dá, não. Tá Meu muito Deus do suado, céu, peraí. Não, eu sou fresco. sabemos. Diz aí se tá aparecendo.
Tá aparecendo, tá mais bonitinho também. Ótimo. Bom, canto 15, né? Iniciando aí. Prontinho, vamos lá. A gente, como sempre, explicando a nossa metodologia, a gente divide o canto em 3 tópicos, mas isso não quer dizer que a nossa conversa vai estar limitada a eles. A gente vai seguir essa ordem apenas para a conversa não virar bagunça, então a gente vai seguir isso aqui. Se vocês tiverem algum canto que não está mencionado aqui no slide, algum tópico, alguma informação que vocês queiram acrescentar, é só nos avisar, tá ok? Vamos começar do começo. Existe 3 pontos que a gente mencionou aqui no canto 15. O despertar de Zeus e tudo o que acontece quando ele percebe que as coisas não estavam tão bem quanto ele pensou no canto passado. O Apolo está indo curar o Heitor, que no canto passado levou uma pedrada próximo ao pescoço, está vomitando sangue agora lá nas beiras do rio. E esse caos que foi o fogo das naus. No filme, o fogo das naus ele é bem mais organizado, tem uma estratégia por trás de colocar as bolas de fogo e tudo mais. No livro é um pouco mais pé no chão, eu diria. Mas, enfim, vamos começar do começo. Sobre o despertar de Zeus. O meu cachorro pulou aqui. Sobre o despertar de Zeus. A gente tem ele acordando, percebe que a sedução de Hera, na verdade, era uma manipulação, né, que ele foi manipulado para que os gregos tivessem uma certa vantagem. E, ao perceber isso, ele olha para baixo, né, do Monte Olimpo e percebe o que está acontecendo em Troia nesse momento. O que está acontecendo agora? Não apenas os troianos estão perdendo, estão recuando, vamos dizer assim, como apoiando os aqueus, a gente tem um deus. E não é um deus qualquer. A gente tem um dos 3 grandes, Poseidon está lá no meio, que no livro é chamado de Tremiterra, porque ele também coordena os terremotos e maremotos, né? Basicamente. E a gente tem o que, na minha concepção, é o ponto alto desse primeiro terço do canto, que é a explicação mitológica, vamos dizer assim, de uma ordenação entre eles, entre os 3 grandes. Eu não sei se vocês se recordam do filme Fúria de Titãs, eu citei ele hoje, inclusive, já, mas lá tem uma introdução que fala sobre essa questão do sorteio, de como ficou, que um ficou com o céu, o outro ficou com a água, enfim. E aqui a gente tem a fonte direta, né, a fonte primária do texto, que é esse mito em que eles, após a derrota do Cronos, foram dividir os domínios. Zeus ficou com os céus, Poseidon com os mares, Hades com o Hades, né, as profundezas, e eles não dividiram a Terra, não dividiram o Olimpo. Então, em tese, eles estão em regime de condomínio, né? Eles têm cada um uma parcelazinha da propriedade da Terra, né? Com perdão do juridiquês. E o Poseidon utiliza isso como argumento legitimador para desafiar a autoridade dos Zeus, né? Condomínio sem síndico. Na verdade, condomínio com os Zeus como síndico, né? Ele que tenta regrar todo mundo e acaba falhando miseravelmente na maioria das vezes. Mas eu achei interessante, primeiro, por 2 motivos. Principalmente a legitimação, vamos dizer assim, de uma mitologia com uma base, né? Por que, que ele está lá no trono? Por que, que ele é esse agente legitimador? Por que, que ele é essa autoridade? Não apenas porque ele é mais forte, e não apenas por questão de guerra, porque foi ele que salvou os irmãos de Cronos. Não necessariamente. Existe uma menção que as moiras apoiam mais quem são os mais velhos nos conflitos, Zeus é mais velho, de acordo com a mitologia homérica, porque depois, quando a gente for ver na teogonia, a história já é outra. E segundo, existiu essa divisão e Zeus ficou com a parte celeste e também com um pedacinho da terra. O que faz, então, o Zeus mandar na terra e os outros 2 serem submissos aos Zeus? Aí a gente usa esse critério secundário de que o Zeus é mais forte, que o Zeus é mais velho. Então eu achei, num critério de world building, de criação de mundo, muito bem feito da parte do Homero, porque tá amarradinho, não tem uma ponta solta nessa questão.
A gente poderia até falar também de um aspecto mais filosófico, né? Que o Zeus ele serve lá como um agente de autoridade. A autoridade, eu lembro que no Leviatã, eu não me lembro agora qual dos livros do Leviatã, mas ele fala claramente que é importante que tenha um agente de autoridade, um governante, um Leviatã, para que a sociedade não se encaminhe em um estado de guerra de todos contra todos. E é um dos argumentos utilizados contra o Poseidon, né? Quando a Íris vai conversar com ele, um dos argumentos da Íris é: você tem certeza que você quer desafiar ele? Ele tem um poder, e se você for desafiar, vai gerar guerra. Justamente porque ele é essa figura, que ele é que gera essa autoridade para com os olimpianos, né, os deuses, enfim. Inclusive, o Tássio menciona o Leviatã, e é bom que ele mencione o Leviatã, porque a gente vê nesses dois cantos essa questão de soberania dos Zeus posta em jogo, né? Quando ele precisa tomar algumas decisões, ele reconhece que ele tem esse poder de decidir se ele pode fazer ou não, mas ele vê que ele está impelido a não fazer por causa de outros fatores externos, fora o poder dele, né? Então a gente vê a questão de soberania ser desafiada quando uma decisão lá na frente, né, de salvar Eu o acho que a gente já pode falar, né? Sarpedon, eu acho que não tem como não falar, né? A Então, decisão de salvar o Sarpedon abre um precedente para os deuses fazer isso com os outros, né? porque o que que acontece? O Sarpedon, ele é filho de Zeus, a gente já viu ele, eu não me lembro qual canto, não sei se você lembra, Enzo, acho que foi no quarto canto por aí, foi no iníciozinho Uhum. do... e ele é filho dos Zeus, e está em linha de ataque com Patroclo. Patroclo esse que está destinado a morrer pelas mãos de Heitor. Logo, ele vai morrer para o Patroclo, porque o Patroclo não pode morrer pelo Sarpedon. E nesse momento é dito pelo livro, eu não sei como está na tradução de vocês, mas na minha diz que ele chorou lágrimas de sangue, de tão arrasado que o Zeus ficou quando percebeu que o Sarpedon, né, ia morrer. Inclusive, depois disso, o Zeus meio que conta o livro inteiro. Eu acho que a partir de agora, a Aline pode ficar despreocupada porque não vai ter mais spoiler. Porque o Zeus já contou literalmente tudo que vai acontecer. O Sarpedon, basicamente, ele está à beira da morte, está prestes a morrer, e o Zeus tem a ideia de ir lá tentar salvar ele, tentar fazer alguma coisa para ajudar, tentar fazer alguma coisa para o filho dele. E o argumento de autoridade é o quê? Eu não posso. Por mais que eu seja governante, tem alguma limitação ao meu poder que eu não posso passar. Seja por um critério utilitarista, como esse que aconteceu agora, de se você descumprir, haverá uma consequência negativa, sendo por outros critérios também. A gente vê que o Zeus não é um deus onipotente. Ele tem suas limitações, mas ele é muito poderoso. Essa é a figura do Zeus, pelo menos que a gente está vendo aqui em Homero, não é isso? E eu acredito que ao longo da história a gente vai desenvolver mais esse argumento da limitação, porque a partir de agora a gente entra em uma linha temporal que é como se fosse aquela questão do Loki, né? Essa parte aqui é sagrada, a gente não pode mexer nessa timeline, porque já está tudo previsto, isso aqui é o que vai acontecer, isso aqui é o que tem que acontecer. Então, a gente vai ver que existe essa limitação muito forte ao poder, mesmo do mais poderoso dos deuses. É um Se o ponto. Tássio permite o juridiquês, é uma estrutura normativa que a gente tem aí, né? Então, Exato, exato. ele não tem o que fazer, isso está sendo imposto, e daí entra aquele conceito do Schmitt, de o soberano é quem decide sobre a exceção. E qual é o poder de decisão que o Zeus tem nessa cena especificamente, né? Que é o questionamento que a gente precisa fazer para entender esse limite da soberania também. E o tema Posso soberania fazer é muito uma importante, né? observação? Por favor. Claro que pode. Posso? Então, estava ouvindo vocês falarem da questão que eu entendo como grados, né? Porque o, ah, o poder, né, que está em jogo aí, me parece, essa potência de Zeus e essa ascendência dele sobre os outros deuses, coloca em questão a diferença entre autoridade e alteridade. Alteridade como sendo esse valor simbólico, esse valor
que tem a ver com grados, o grados enquanto entendido como alguma coisa que diz respeito à potência de um indivíduo, que é diferente da autoridade. A autoridade, alguma coisa que tem a ver também, muitas vezes, pelo menos, com a força, né? Então, são duas, me parece, categorias diferentes. Eu achei interessante porque você citou o Leviatã, e eu acho que tem tudo a ver com essa diferença entre autoridade e Uhum. alteridade. Inclusive, não, só acrescentando, a gente observa nesses dois cantos momentos de castração dos personagens, assim, e é bem evidente, principalmente do Aquiles, né? O Caso coitado do pode Patroclo, né? O Patroclo, no também. 16, ele foi injustiçado. É, eu sou suspeito a falar porque eu acho que essa parte final da Ilíada justifica você ler o livro. O livro é muito bom, claro, desde o início, eu gosto muito do livro, mas esse finalzinho que a gente está entrando agora, é excelente, e a morte do Patroclo é meio que a porta de entrada de todo esse carrossel de desgraça que vai acontecer agora. E eu acho que de todas as mortes que a gente já viu no texto, desde o canto 1 até agora, a do Patroclo é mais injusta, pelo menos a que deixa essa sensação de injustiça. Eu acho que se a gente for parar para analisar, tem pessoas que morreram de forma mais injusta, como, por exemplo, aquele espião que o Diomedes fez o acordo de, me dê a resposta que eu te mantenho vivo. Uhum. Deu a resposta, ele matou. É uma morte justa, tudo bem, mas aqui fica com esse gostinho amargo de, putz, velho, que paia que aconteceu isso. Foi a do Patroclo, né? E não é apenas agora que isso vai acontecer. Eu acredito que de agora para frente a gente vai ver muito isso. A gente, uma coisa que eu estou gostando bastante do grupo é que a gente está começando a desenvolver um bom nível de comentários por perspectivas diferentes. Tem a Tereza aqui que sempre tem esse ponto de vista mais subjetivo, da análise subjetiva da pessoa, né? Que é um ponto que eu não tinha pensado. E é interessante que a gente tenha realmente esse compartilhamento das ideias, né? Mas vamos continuar. Mais uma vez, lembrando, qualquer comentário pode fazer como o Ó, Caio acabou de fazer. Levantou a mão, só falar. Fique à vontade, Caio. Tá, maravilha. Não, é só um comentário sobre a questão dos deuses, né, que é uma comparação que eu acho interessante, para quem já cruzou com a Odisseia, né? Como que o Olimpo aqui na Ilíada, ele está em crise, de certa forma, é uma crise de autoridade. Os deuses descem, eles lutam com mortais, eles perdem de mortais às vezes, né? Mortais machucam deuses na Ilíada. Sim. É um Olimpo desregrado, Zeus não está conseguindo segurar as rédeas, né? Por mais que ele tente ali, ele não consegue. Na Odisseia, o Olimpo é regrado. A gente tem uma hierarquia muito clara, tanto dentro do Olimpo, quanto entre os deuses e os mortais, né? Então é que, mesmo quando os mortais podem não concordar muito com o que os deuses mandam fazer, eles fazem, né? Acho que é o único momento na Odisseia em que tem uma possibilidade de conflito direto entre deuses e humanos é justamente no assassinato ali dos pretendentes. Quando a Atena fala, chega, né? E ela vai ali vai pro pau. Né? Ela aparece pra briga ali. uhum. Né? Porque de resto, não. E aqui na Ilíada, não. Você nunca sabe o que vai acontecer. É Deus enganando Deus, é Deus lutando com Deus, literalmente, em campo de batalha. Uhum. Assim, o Olimpo parece que desestruturou. Né? A ira de Aquiles é uma coisa tão absurda que abalou ali até as fundações do Olimpo, Uhum. né? Então, uma coisa... Ô, Enfim, eu acho Caio, isso interessante. desculpa te interromper, mas só porque você é 1000 vezes mais estudado que a gente no assunto. Será que não teria nenhuma conexão com o fato de que a gente está no último mito, cronologicamente falando? Não no sentido de que está desestruturado porque é o último, mas está tão desestruturado que a partir daí meio que perdeu a potência que tinha no início. Ou eu estou Em que fazendo a sentido o leitura último, assim? Só para entender. Porque, por exemplo, a gente tem os Argonautas, é antes. A gente Tá. tem Héracles, é antes. Todo mundo é antes. A Ilíada é meio que o finalzinho desse ciclo épico micênico. É desse mundo heróico, né? Isso. Ali.
Eu não sei dizer, porque assim, eu não sou especialista nisso, Uhum. né, mas eu acho que faz sentido. Se bem que a gente também tem toda uma linha que vai vir depois, né, que são das personagens que saem da Guerra de Troia. Então, por exemplo, toda a história do Agamemnon, o que vai acontecer com ele. Inclusive o filme Troia, quando mata Menelau, ele acaba com uma boa parte da Odisseia. Né? Assim, a Odisseia fica inviabilizada pelo filme Troia. Quebra a linha do Né? tempo, Porque, né? justamente, porque se Menelau morre ali, quem é que vai receber o Telêmaco depois? Né? As E no coisas filme não... Troia, se eu não me engano, eles matam os dois. Tanto o Agamenon quanto o Menelau. Eu não lembro dessa parte, ser bem Se eu não sincero, me faz engano, tempo que eu a gente assisti. viu isso no canto 6, porque a gente botou um trechinho do filme, e do Uhum. nada, o Paris, de todas as pessoas, o pior, não, do Menelau. Justo. Não, então, mas assim, eu não sei dizer se tem a ver com isso, mas eu acho que tem a ver com a situação da barbárie da guerra, porque tem dois deuses da guerra, né? Tem Uhum. a Atena, que é a deusa da guerra, da estratégia militar, e tem o Ares, que é o deus da barbárie da guerra. Né? Eu acho que a Ilíada, uma boa parte dela, ela é regida por Ares, não por Atena. Né? Ela é assim, é sangue, é cabeça rolando, é lança perfurando os outros. Né? Não é... Tem estratégia militar, lógico, mas assim, não é isso que é a tônica, né? Pelo menos a minha impressão é essa. Mas assim, a última vez que eu li a Ilíada foi em 2012. Então, talvez eu esteja falando besteira. Estou falando de memória aqui. Será que é 2012? Inclusive, acrescentando que o Caio comentou que o Olimpo está desestruturado e que isso a gente vê várias vezes durante o livro. Uma coisa que eu acabei observando, né, nas minhas anotações no canto do livro várias vezes também, é como nos cantos... Ô, Diga. eu acho que você tá com voice mode, viu? Não, será? Eu acho que Eu acho que não, tá? Peraí. Eu não conheço tanto a voz dele, né? Então, você tá falando com uma voz assim, cara. Como é que tá agora? Eu não tô com nada ligado, não. Agora melhorou. Não, mudou deu bastante. problema no microfone, provavelmente. É, mas uma coisa que eu observei no cantinho do livro várias vezes foi como alguns cantos, parece que mais da metade do canto era os caras estressados. Muito, muito só estresse, assim, e ninguém sabia o que Uhum. decidir. Inclusive, teve um canto, eu acho que quando a gente fez os cantos 9 e 10, que o canto 9 todinho era todo mundo correndo de um lado para o outro e ninguém conseguia decidir nada. E um brigava aqui e outro brigava ali. E daí acho que veio o Nestor botar ordem. Ou teve aquele personagem mendigo lá, Andarilho também, que fez alguma coisa assim. Isso se repete várias vezes durante o livro, na verdade. Tem vários momentos. Lá no início, quando ele manda o sonho também, eles já estavam meio inquietos, né, no canto 2. E agora eles estão inquietos de novo em várias esferas, né? Tanto na dimensão divina quanto na dimensão terrena, vamos dizer, dimensão dos mortais. É só estresse o livro todinho. Eu acho esse detalhe sensacional. A Teresa tinha levantado a mão, você ainda tem algum comentário para fazer? O microfone está desligado. Pronto. Tenho sim, tenho sim. Primeiro de tudo, quero falar que eu vi o vídeo do Caio, adorei o seu comentário sobre o filme. Eu ainda não vi, vou ver. Mas não Obrigado, Tereza. muito bom, muito bom. Mas eu queria dizer porque a Ilíada, para mim, vocês têm toda a razão, é só pulsão de morte, só matança. Não há uma organização, né? Quer dizer, entre o homem e um homem e outro homem, não, a palavra não tem efeito, né? É só ato, é só morte. Quando você vai para a Odisseia, é já uma tentativa de elaboração. Então, é diferente, realmente. Eu entendo a Ilíada com pura pulsão de morte. É só o impulso, né? O tempo todo a matança. Uhum. A Odisseia, não. Até porque Odisseu, ele pensa, ele reflete. Entre ele e o ato, seja ele qual for que ele tome,
ele tem toda uma elaboração. É diferente, realmente. São dois momentos. Eu me pergunto se o que estava em jogo aí não era justamente a elaboração do autor a propósito, né, do que é o homem. Né, como se fosse um primeiro tempo só ato, só guerra, só matança, e um outro momento onde ele necessariamente ele tem que, entre ele e aquilo que ele faz ou aquilo que ele pretende fazer, ele tem que se antecipar e pensar. Eu sinto que se a gente fosse dividir o texto em dois grandes capítulos, sabe, a primeira metade e a segunda metade, a gente vê claramente uma relação de causa-consequência. Enquanto nos primeiros 12 cantos a gente tem ira, morte, guerra, destruição, aqui a gente tem luto, consequências, destruição da cidade. Então, a gente percebe realmente essa relação do impulso da morte, como a senhora falou, mas eu acho que o que... Desculpa! Mas eu acho que o que faz a A Ilíada... senhora está na igreja, está no céu. Realmente, amém. O que faz a Ilíada se destacar enquanto texto, para mim, é a consequência. Porque, principalmente se a gente for parar para pensar na idade do texto, é muito maduro um texto de guerra acabar com um capítulo de luto. Né? Porque, dando um pequeno spoiler que o Zeu já nos deu, agora a gente vai tratar de luto. Né? A partir de agora, do canto 16, deixa de ser uma história de guerra. Vira uma história muito subjetiva, e eu diria que tem profundidade maior do que muitos textos modernos que a gente lê. Tanto a questão da culpa do Aquiles quanto ao que aconteceu com o Patroclo, não a culpa do ponto de vista jurídico, mas a culpa subjetiva dele mesmo, quanto toda aquela situação que vai acontecer nos próximos cantos, que aí sim é spoiler. Então, a gente vai ver muito essa questão de um texto maduro, que trata sobre temas que adaptações do texto ou obras autorais modernas às vezes até fogem, por ser um tema difícil de ser tratado, né? Então, a gente está sendo muito feliz em chegar nesse momento agora do texto. Com certeza vai gerar boas discussões. Eu vou elogiar o comentário da Teresa. Faz muito sentido a reflexão dela de tentar entender as duas obras como essa construção do homem, né? Eu nunca tinha pensado desse jeito, de que elas vão tratar de duas dimensões. E eu acho que isso abriria mais para uma pesquisa, para fazer um trabalho, né, uma argumentação a respeito disso sensacional. Eu espero que em algum momento alguém faça isso. Quem sabe a Teresa faz esse trabalho para Já nós. estou fazendo. Já está Bom fazendo? demais. Escrevendo um livro sobre tragédias e trágico, o conceito. E quando Muito bom tiver também. escrito, traga para cá que a gente faz um clube de leitura. Com certeza. Tem Muito muita bom. besteira lá também. Perfeito. Antes da gente progredir para o segundo tópico, a professora Paula deixou um comentário aqui no chat escrito, falando sobre a relação em que a gente vê do mito grego, pelo menos da Ilíada, com o conceito de livre-arbítrio. Qual seria a nossa interpretação quanto a isso? Falando do meu ponto de vista, eu não vejo. Não é nem que existe um proto-livre-arbítrio, não é que existe de uma maneira inicial, fraca. Na minha concepção, pelo menos no texto que eu estou interpretando, eu não vejo. Porque da mesma forma que no final do canto 2, eu acho, o Zeus já deu spoiler que o Patroclo ia morrer, né? Tá tudo escrito. Eu acho que talvez o que a gente poderia dizer é aqueles fatos menos importantes você tem liberdade, mas os pontos importantes, né, da história não tem como ser mudado. Não tem como uma ação do Aquiles mudar o que vai acontecer. Por mais que ele tenha aquela escolha, suposta escolha, de ter uma vida calma, se ele retornasse, ou de ser esquecido, ou não ser esquecido e ter a honra da glória da guerra e tudo mais, eu acho que, ainda que ele quisesse, ele não conseguiria.
Tanto que, no canto, meu Deus, a gente está no canto 14 agora, então acho que foi no 15, a canto gente tá no 15. no 15. Então acho que foi lá pro 10, 11, por aí. Teve a proposta, né, que foram 3 pessoas lá conversar com o Aquiles, e ele meio que botou no martelo lá, não, amanhã eu já tô indo embora, não vou ficar mais aqui, eu vou voltar para Grécia e tchau. E a gente viu que ele não conseguiu fazer isso. Então, eu diria que não existe uma relação de livre-arbítrio porque não existe livre-arbítrio. Simples assim. Tanto que, se a gente for expandir a nossa linha de análise para a mitologia como um todo, tem toda aquela questão das moiras, tem toda aquela questão da tecelagem do destino, né? Então, eu acho que a gente pode utilizar o conceito de livre-arbítrio enquanto metáfora, enquanto analogia para algo que nós conhecemos. Mas a aplicação do conceito nessa história, eu diria que vai muito além de anacronismo. Eu diria que não é possível. Mas esse é o meu comentário. Não sei se vocês têm alguma opinião divergente quanto a isso. Eu sou terrível. Mas a minha nessas interpretação coisas, é essa. Não vou nem me arriscar a falar. Ó, de novo? Você tá com a vozinha de novo. Eu acho que tem a ver com a distância do microfone. Eu não sei, porque a voz realmente Mas tá bom, ficou muito séria. dá para entender com sua vozinha assim também. Vamos lá, Caio, pode falar. Não, é só um adendo, não é? Eu concordo com o que você falou. É só um comentário que quando a gente vai mexer com as tragédias, por exemplo, em geral, a situação trágica vem justamente porque os homens acham que conseguem se desviar de uma profecia que foi feita. Então, pega o Édipo Rei. Né? Tem a profecia de que se ele ficar ali, enfim, o filho vai ser responsável pela morte do pai, vai desposar a mãe, né? E então lá eu jogo o filho para longe, né, basicamente, mando alguém dar fim na criança, como se isso ajudasse em algo. Daria anos, essa criança volta, mata o pai, casa com a mãe. Então é aquela inevitabilidade do que a profecia autorrealizável, né? Assim, justamente o fato de você achar que consegue se desviar daquilo, né, faz com que o destino se realize, né? Talvez se o Lion não tivesse feito nada daquilo, aquilo não ocorresse, né? Mas o fato de ele ter ido buscar a profecia faz com que a profecia se realize. É uma coisa curiosa, assim, enfim. Talvez se o Cronos não tivesse com medo da profecia, ele não teria ser derrotado pelos filhos também, né? É uma dinâmica que se repete bastante. Carlos, fique à vontade para falar. Boa noite a todos. Essa questão do livre-arbítrio é muito curiosa, porque parece realmente que não há livre-arbítrio, parece haver um determinismo imposto pelos deuses ali, que os humanos não sabem, mas são pré-determinados, apesar de acharem que não são, né? Em certa parte, porque as profecias dizem e vários acreditam veementemente. Isso é muito curioso que desde a Grécia clássica, que nesse texto se acredita não haver livre-arbítrio, teve um hiato enorme acreditando-se em livre-arbítrio. Dali em diante, não sei em que ponto que foi, que passamos a acreditar. Não sei se foi depois da Grécia Clássica, em Roma, se acreditava ou não. Talvez no advento do cristianismo, né, monoteísmo, não sei. Só que, curiosamente, atualmente, a questão dele parece que foi uma profecia, né, da época até para os dias de hoje, ou como se fosse uma coisa que eles acreditavam, já tinha um pré-determinismo na época. Porque hoje na neurociência está tudo se encaminhando para acreditar que não há livre-arbítrio, né? Depois dos estudos do Libet na década de 80, que ele via uma atividade neural prévia no cérebro antes da escolha. Quando ele botava uma escolha na frente do indivíduo, se atendiam áreas do cérebro antes de escolher. Depois ele escolhia. Aí isso teorizaram que fosse uma pré-atividade cerebral escolhendo por você, e depois a cognição tomava consciência. Aí depois vieram o estudo do Gazzaniga, com o livro Who is in Charge, depois outros autores, veio o Sapolsky, né, com determinismos, etc. É muito engraçado isso, que era um texto, digamos assim, determinista, e hoje a neurociência se caminhando brutalmente a determinismo. É claro que há as tretas, né, assim como na filosofia da neurociência, filosofia da mente, que ainda brigam em relação ao livre-arbítrio, né? Os deterministas e não deterministas.
Mas isso é muito curioso, eles terem essa ideia de pré-determinar só que pelos deuses e não pelo próprio sistema, né? A interação indivíduo, ambiente e tarefa. É um bom ponto. Eu confesso que eu não entendo muito dessa questão de neurociência e o que é dito, o que não é dito, mas a Brenda fez uma excelente contribuição aqui, que ela fez a conexão do comentário do Carlos com a filosofia, citando justamente as ideias de Sartre, onde primeiro escolhemos e depois encontramos justificativas para as nossas escolhas. É meio que uma tradução filosófica do que o Carlos acabou de falar, né? Que primeiro vem o impulso e depois vem a decisão racional da escolha, da justificativa. Enfim, é um comentário interessante para a gente deixar registrado aqui também. Eu acho que batemos esse primeiro ponto, né? Vamos então para as duas últimas partes, que são menorzinhas. Eu acho que a primeira parte do canto 15 é a que tem mais combustível para debates. O que acontece no nosso segundo terço da história, pelo menos do canto 15? Apolo reergue o Heitor. O Heitor, como eu falei, ele estava numa situação péssima, ele morreria, basicamente. Se não fosse intervenção divina, o Heitor estava morto. Ele estava, por mais que sentado dessa vez, no canto passado ele estava deitado, então presume-se uma melhorinha, mas ele estava vomitando sangue, estava pálido, estava fraco, estava no meio de uma guerra, então, por mais que ele sobreviveu à pedrada, né, ele não sobreviveria à guerra por conta dessas lesões. Então, mais uma vez, tal qual Messi, ele foi salvo pela organização do evento, então o Apolo aparece, salva o nosso querido Heitor. E aqui a gente tem algumas informações que nos ajudam a entender a adaptação de Troia que nós vimos no início desse encontro. Primeiramente, o Apolo derruba a muralha como se fosse uma areia. Ele, como se fosse um castelinho, ele simplesmente... não, derrubei. Eu fui rever isso e sabe quantos versos são gastos para derrubar a muralha que estava protegendo a vida dos aqueus? 2 versos. Sabe por que 2 versos, Enzo? Porque começou com uma palavrinha no segundo verso, no primeiro verso, um verso só. Então, a gente viu basicamente uns 3 cantos sobre essa muralha, sobre a importância dela. O Poseidon não gostou porque ele não pegou o alvará, e teve isso, teve aquilo outro, e agora a muralha foi despedaçada em um verso. Eu achei um ponto muito interessante. Por que eu digo isso? O texto da Simone, que, mais uma vez, o bingo do nosso encontro é eu citar o Tolkien ou a Simone, acabei de citar a Simone, então já temos um bingo, fala sobre a coisificação presente no texto. E essa coisificação, ela não é vista apenas sobre o ponto de vista dos guerreiros da história, é vista sobre tudo. A guerra está lá para coisificar tudo. E nessa perspectiva, o texto da Simone fala que essa derrubada da muralha não foi um ato aleatório. Foi mais uma influência da força durante a Ilíada. E sob o que a força está agindo? Lembrando novamente das reuniões passadas, a força para Simone Weil é aquela força quase cosmológica, enfim, que permeia a história. E ela é o atributo, olha, esse aqui é meu cachorro, ela é o atributo capaz de coisificar o homem, transformar ele em coisa. E qual é o atributo que está sendo coisificado nesse texto? O esforço coletivo dos aqueus. Isso é um comentário interessante que a Simone fez, que eu acho que vale a pena a gente destacar aqui. O esforço coletivo dos aqueus, que é um esforço visto em 4 cantos diferentes, agora foi coisificado, foi transformado em areia, em pedra, em destroços, em apenas um verso. Mostra mais uma vez como que a força está permeando esse texto e como ela é imparável. Durante toda a história, a gente vai ver esses atos de coisificação, e aqui a gente tem mais um. O Carlos fez um comentário, deixa eu só ler aqui. Será que essa coisificação sinônimo da Simone tem paralelo ou advém da reificação do Lukács? Eu não conheço esse conceito, Carlos. Se você puder elaborar melhor, eu não conheço. Eu conheço esse nome, George Lucas. Isso aí é filósofo marxista. Pode ir? Por favor. Esse conceito tem a ver com... É da sociologia, né? O Georg Lukács, marxista célebre, ele não inventou não, né? Leu da realidade
esse conceito, digamos assim, né? Que é tratar as relações sociais como coisas ou mercadorias. Então ele botou reificação, né, de res, do latim, né, coisa, e ficação de facere, né, fazer como coisa. Aí eu pensei que talvez a Simone, porque aí foi traduzido para português como coisificação, né, também transformar em coisa, né, tirar o res para a galera entender melhor. Aí será que a Simone se inspirou nesse termo, que é transformar o ser humano, a relação social, como coisa ou mercadoria? Sei lá. Pior que eu li em inglês, mas não lembro como ela chama em inglês. Acho que o Tássio leu em inglês também, não foi? O Eu texto li da inglês, mas Simone. eu não me lembro. Mas eu Eu acabei de tava abrir aqui o Wikipedia e a reification, não? Simone Alguma coisa elaborou assim? críticas ao marxismo, então provavelmente ela está familiarizada com o conceito. Eu não duvidaria ser uma inspiração. Então Ah, ela, a Simone teve uma fase marxista, sim. então a gente sabe que ela teve exposição ao marxismo, provavelmente adaptou essa tese à crítica literária, mas eu não sei se isso é É, explícito ou não. inclusive, tá aí um assunto que eu vou estudar, vou começar a estudar nas próximas semanas. O Lukács, ele tem alguns textos sobre teoria da literatura e marxismo também, sobre estética, né? Ele tem alguns ensaios sobre isso, mas inclusive, é um dos poucos pensadores marxistas mesmo que desenvolveram teorias sobre estética e sobre a teoria da literatura. Tem bons livros sobre isso. Mas eu vou Inclusive. tentar procurar, ver se ela menciona em algum momento no texto. Aí que agora eu confesso que eu não me lembro dessa citação. Mas se for, eu coloco lá no grupo depois. Uhum. Enfim, tem a derrubada da muralha, como se fosse areia, coisificação do esforço coletivo, como a Simone fala. É, o fosso que os coitados, no meio da guerra, com o braço cansado, levando cãibra toda hora, tiveram o esforço de cavar o fosso. O que acontece agora? Bota areia de novo no fosso. Então eles cavaram, eles aterraram novamente o fosso. E agora a treta ficou séria. Enquanto eu acho que a gente está desde o canto, desde o do sexto canto, com esse avanço troiano, agora é o momento de maior desespero. Eu lembro que eu falei quando começou esse afunilamento que a partir de agora é só ladeira abaixo. Eles vão realmente afunilar até não poder mais, e agora chegou o momento de não poder mais. Por quê? Os inimigos estão com fogo na mão e eles estão do lado dos navios. Esse é o ponto de maior desespero dos aqueus durante o livro inteiro. Eu acho que se a gente for pegar o livro inteiro, é aqui que está todo mundo desesperado. Nestor está olhando para o céu e gritando: Zeus, por que você me abandonou? Se alguma vem eu te ajudei, vem aqui e salve minha vida. Está todo mundo desesperado. A não ser, todo mundo não, vamos respeitar quem merece respeito. Nosso querido Telamônio, Ajax Grandão, está em cima dos navios com sua lança, pulando de navio em navio, tentando manter sua posição, pegando uma visão que agora eu vou bater meu bingo, finalmente eu vou conseguir citar meus dois em uma reunião só, Tolkien. Me lembrou bastante a cena do Boromir, a morte do Boromir. Eu não sei se vocês estão familiarizados com o texto, mas tem um momento em que um dos personagens está levando flechada e ele continua em pé, continua levantando e tem a morte de um guerreiro de um ponto de vista quase sobre-humano. Aquele momento em que o cara tá na adrenalina total e pronto, eu vou morrer, mas eu vou morrer com estilo. É isso que está acontecendo na cabeça do Ajax nesse momento, provavelmente. Então, o Heitor pega as tochas para queimar, um cara pega a tocha, chega perto do navio e logo... agora eu tô satisfeito, Carlos. Agora eu posso descansar em paz até a próxima semana. Um cara chega com a tocha perto do navio, o outro vai lá e mata ele, tá tendo todo esse caos para queimar os navios. E por que isso é tão importante? Eu acho que eu não preciso explicar o porquê que não é legal ficar preso na Turquia, sendo que eu moro na Grécia e com meus navios queimados, ilhados com um exército tentando me matar ao redor. Mas, até mesmo do ponto de vista da motivação, ainda que eles sobrevivam, mas os navios tenham sido queimados, é aquela expressão que a gente usa até no cotidiano: queimei os navios, não tem mais outra escolha, não tem mais outro plano. Por mais que isso possa gerar talvez um efeito rebote de queimei o navio, não tenho outra opção, agora é só para frente, vamos avançar sobre os troianos. Também tem a pressão psicológica por parte dos aqueus de não tem como correr mais. Agora ou eu morro em Troia, ou eu morro no oceano, não tenho para onde correr.
Então, o fato deles estarem queimando os navios, ou tentando queimar os navios, é uma pressão absurda para todos os aqueus. Então, se eles estão jogando, vamos dizer assim, nessa guerra, em um critério de igualdade, que está meio paritário, que uma hora os troianos ganham, outra hora os aqueus ganham, a partir de agora, do ponto de vista psicológico, por um exemplo, a gente pode fazer uma analogia com o que a gente vem discutindo na Copa, que esse time agora, depois que levou 2 gols, ficou estardalhado, não conseguiu se recompor. Eu fico imaginando o exército troiano nessa situação, estava ganhando. A guerra de Troia não começa com um cerco a Troia. A guerra de Troia começa lá no início, eles vêm roubando cidades, vêm ganhando. Chegou aqui, eles perderam. Porque ninguém vai... Os gregos normais, né, tirando os Zeus e os familiares, não sabem do que está acontecendo, não sabem o que vai acontecer. Para todos os efeitos, é o fim, acabou. E eu acho interessante como que a gente consegue perceber a moral do guerreiro nesse momento de fim, que está tudo destruído, e eles ainda conseguem motivação para continuar guerreando. Tanto pelaquela questão de morrer uma boa morte, quanto pelaquela questão, que foi um comentário da Teresa no canto passado, da imortalidade, da busca pela imortalidade, né, que eles fazem por meio dos seus atos. Então, esses foram os meus comentários ao Fogo das Naus. O principal ponto que eu tive foi, mais uma vez, me colocando do ponto de vista do guerreiro aqueu, o quão desesperador que deve ter sido você ver o fim, porque ali foi o apocalipse para todo mundo, né? Se não fosse o Deus Ex Machina do Patroclo, tudo estava acabado. E aqui eu coloquei que estava no canto 15, mas na verdade começa no 16, que é essa questão do Patroclo, que ele corre de volta a Aquiles. Então vamos deixar para discutir já no próximo slide. Enzo, se você puder passar, fique à vontade. Agora fica bom. Agora fica legal. Agora vai rolar a discussão. Vamos lá. Inclusive, eu tô com uma reflexãozinha na manga aqui, e eu quero que a Teresa me corrija depois. Mas, porra, esse canto aí é muito bom. Então, vamos começar. Canto 16, o melhor canto da Ilíada até agora, pelo menos na minha concepção. Nós temos 3 tópicos: a armadura emprestada, a área de Patroclo e o aviso ignorado. Esses 3 pontos resumem muito bem o caos que aconteceu nesse capítulo. E vamos começar do começo. Vamos começar sobre essa discussão da armadura, sobre como que uma pessoa consegue vestir, literalmente, a persona de outra e acabar se confundindo com a própria persona, né? Então, vamos lá. Patroclo volta para conversar com Aquiles. O Aquiles chama ele de menininha. Inclusive, você está parecendo a menininha que está chorando para a mamãe. Suplica pelas armas e os mirmidões. Os mirmidões, para quem está perdido nesse conceito, é o exército do Peleu, o pai de Aquiles, que, diga-se passagem, é o melhor exército da Grécia, sem nenhum tipo de comparação. Os mirmidões têm até origem mítica de por que eles são tão bons. Dizem que eles eram formigas transformadas em humanos, por isso que eles andam tão uniformezinhos, por isso que eles são tão voltados para a execução da tarefa, enfim. É realmente um exército mítico que eles tinham. Aquiles cede, mas impõe um limite. Aqui a gente tem que prestar atenção nessa questão. Ele não cedeu, disse, vá lá, seja Aquiles. Ele disse, vá lá, tome cuidado e não faça isso, não faça isso, não faça isso. E quem tem um pouquinho de experiência com texto mitológico já sabe. Quando o personagem diz não faça isso, o que o outro faz? Isso. E por fim, ele consegue afastar o fogo e vai recuando o exército troiano até Troia novamente. Nesse primeiro ponto, Enzo, você tem alguma questão para comentar? A gente pode... Em termos... para que não haja confusão, em termos de semiótica, essa coisa do Patroclo vestir a armadura dele, ele veste um significante, mas ele não tem o significado, né? Ele não tem a força do Aquiles, não tem esse poder dele, mas ele tem lá a imagem, né? Esse Aquiles ideal, que na verdade o Aquiles ele não quer voltar para a guerra por fora, mas por dentro ele quer estar lá, então é um
É um desejo dele que tá lá Falando, apertado, assim. e falando em desejo, eu estava esses dias com uma aula que foi até o Dan que me passou o link, que é sobre o Gerard. Eu te mandei o link da Amazon dele, depois coloque lá no grupo, por favor. Uhum. Ele fala sobre o desejo mimético, como que a gente, quando deseja algo, muitas vezes a gente não deseja algo, a gente deseja alguma situação, algum contexto. Por um exemplo, eu não desejo necessariamente o iPhone. Eu desejo o estilo de vida daquela pessoa que eu vi segurando o iPhone. Aquele desejo mimético, da mimesis, de parecer ou alguém, sabe? E uma das análises que eu vi sobre esse canto 16, esse canto 16 é um dos mais analisados, mais comentados sobre o texto, é sobre essa questão do desejo mimético. O Pátroco, como um personagem, pelo menos de acordo com o que está na letra, eu ia falar na letra da lei, pelo menos de acordo com o que está na letra do texto, ele não tem desejo de glória per si, ele não é que nem um Aquiles que quer ser imortal, ele não tem o desejo de derrotar o Heitor, de derrotar Troia, ele não tem isso, ele é o número 2, ele é o número 2 dos Mirmidões, ele é aquele cara que não é o Aquiles, mas também é um excelente guerreiro, e a gente vê essa excelência dele durante o canto 16. E qual é o desejo que a gente percebe marcado no Patroclo? O desejo mimético de se tornar Aquiles. E esse desejo se torna materializado no momento em que ele literalmente se torna Aquiles, no momento que ele se veste de Aquiles, no momento em que ele assume essa persona. E o problema que a gente vai ver mais à frente, no aviso ignorado, principalmente, que aí alguns vão dizer que é rubris, outros vão dizer que é outra coisa, eu digo que foi bocosice dele, que foi o quê? Ele não conseguiu tancar, ele não conseguiu aguentar a pressão de você segurar essa máscara, essa persona. E o personagem assumiu o controle do ator, vamos dizer assim. Pelo menos foi a interpretação que eu tive com base nesse conceito do Gerard, do desejo mimético. Eu não li o livro, mas eu acho que aquele livro verde, Psicologia das Massas, da Realpolitik, fala sobre isso também. Mas eu não li, então não sei. Eu sei que o isso Gerard mesmo. Posso falar? Por favor. Pode, claro. Então, é bem bacana isso que você está falando, Tássio, que você está falando, na verdade, da questão da identificação. Quando você veste ou você pretende vestir a roupa do outro, significa de alguma maneira que você está identificado com o outro e você se toma pelo outro. É uma relação em espelho, é uma relação especular, né? Você se vê como o outro ou pretende, né, ser o outro. E isso é bem problemático, porque o que está em jogo aí, e aí é importante a gente fazer uma distinção entre demanda e desejo. Demandar ser como o outro é uma coisa, né? Com toda a problemática que isso traz para o indivíduo, porque justamente ele não é o outro. E apaga o eu, né? Exatamente. Que é diferente. A questão do desejo é interessante porque o que está em jogo na força do desejo é alguma coisa descomunal. O desejo, ele como é que eu posso dizer? Ele é o que rompe barreiras, né? Só que você tem que conhecer o limite. E você falou, não sei se foi você ou se foi o Enzo, que a questão da proibição, foi você mesmo. A proibição, ela causa o desejo, ela provoca o desejo. O sujeito toma a proibição como alguma coisa a ser desafiada. Bom, era um pouco isso que eu queria falar, porque em alguns momentos, né, nesse texto, na Ilíada, fica muito presente primeiro, essa vontade de ser, né, de marcar lugar, de fazer seu nome, de eternizar seu nome, e a dificuldade em reconhecer esses limites. Porque o que é próprio do herói é ele justamente querer ultrapassar e ultrapassar os limites. Por isso ele é punido, né? Pela sua desmedida. E talvez essa tenha sido a desmedida do Pátroco.
Ele quis, de alguma maneira, desafiar o seu próprio destino, que, no discurso, né, do Aquiles, estava presente. Quando ele diz, você quer ir? Tá bom, mas, tem coisas que você não pode. E ele quis desafiar isso, consciente ou inconscientemente. Mas muito legal a tua observação, gostei. Após isso, nos versos 101 a 507, você vê que são 400 versos, é quase um canto da Ilíada. É basicamente a demonstração de poder do Patroclo. O Patroclo, ao assumir essa persona, como a Teresa falou, ele, por mais que ele não seja o Aquiles, ele ainda é um guerreiro excepcional. Yes. E a gente percebe isso em diversos momentos. Tem um momento específico que eu separei aqui, que o texto fala que veio 3 grupos de 9 pessoas. E em um verso ele diz, e o Patroclo assumiu, como se não fosse nada. O Patroclo matou todos esses, 27 pessoas, do nada, como se não fosse nada. Não foi um feito narrado pelas páginas, foi tipo, ele matou 27 pessoas. Então, ele é um bom guerreiro, ele é um excelente guerreiro. Eu acho que de todos os momentos de Areté que nós vimos, o do Patroclo é o que mais se destaca. E justamente por isso, o que acontece no final do canto, ele é destacado com esse senso de injustiça, esse senso amargo para quem está lendo. A gente vê aqui, nesse bloco temático também, a morte do Sarpedon, que a gente já falou anteriormente, que é toda aquela questão do Zeus, né? E eu queria separar um comentáriozinho, deixa eu só pegar aqui, da própria Veio também, do texto dela, Ilíada ou Poema da Força, que ela compara a Ilíada ao Evangelho. E ela não faz isso de um ponto de vista herege, de, olha, Aquiles, na verdade, é Jesus Cristo. Não, não é esse tipo de comparação que ela faz. A comparação que ela faz é, desde a Ilíada, ela, na análise literária dela, não existe um texto tão cru, tão direto ao ponto, que mostre as coisas, a força sendo exercida de uma maneira tão direta. Com exceção, talvez, do Evangelho. Ela ainda fala assim, desde da Ilíada não teve nenhum. Talvez, com exceção do Evangelho. E isso ela fala novamente do caso de Jesus Cristo, da questão da paixão dele. Então, a gente vê algumas analogias que, mais uma vez, eu repito, não é que a Simone está dizendo que algum personagem da Ilíada é algum personagem bíblico, então é um prenúncio de alguém, nada disso. Ela está falando de crítica literária e de como que o sofrimento é mostrado de maneira tão crua. E ela utiliza esse trecho do sofrimento dos Zeus, o momento que ele chora lágrimas de sangue ao ver o filho morrer, e como que uma divindade consegue sofrer para ver o seu filho feito carne morrer. E ela faz uma analogia mostrando justamente como que esses textos mostram essa situação de maneira tão crua. É um comentário interessante aqui das nossas leituras complementares. E eu fechei minhas anotações. Espera um minutinho. Prontinho, voltamos à programação normal. E eu acredito que desse segundo ponto é basicamente isso. Houve uma demonstração de Areté, do nosso personagem, houve a questão do Sarpedon, que a gente já comentou anteriormente, e é basicamente isso. O canto inteiro é guerrinha de matei você, matei você, e a demonstração de quão bom guerreiro é o Patroclo. E aí começa o início do fim. Aí começa o nosso último terço de discussão de hoje, que é o momento em que a demonstração de grandiosidade vira eu não sei como se pronuncia certinho, porque o pessoal, quando fala do Y grego, tem toda uma pronúncia diferenciada, né? Mas a rubris do Patroclo. Isso, que é desculpa, o Y grego, você faz um I com a garganta, mas um U com a boca, com os lábios. É como se fosse o do latim, um então. I. É um I. É igual ao do latim, então, né? Hibris. Hibris, exato. Perfeito, tá aprendido. Igual do francês também. É igual o U do francês. Uhum. Perfeito. E aqui a gente tem um momento em que realmente é tipo pronto. Aqui a gente tem um momento em que o Patroclo excede os seus limites, né? Que acontece um probleminha,
em que ele não apenas ignora a ordem de Aquiles, como ele se embriaga no seu próprio sucesso, que ele está ganhando, que ele está matando todo mundo, em que ele está se transformando no Aquiles per si, e ele esquece quem ele é e quais são os limites do seu destino, né? E aí acontece o momento da morte injusta dele, vamos dizer assim. Vamos pegar aqui os pontos rapidinho, só para garantir que eu não esqueça nada. Ele esquece o limite, ataca a muralha. 3 vezes o Apolo repele. Houve um aviso divino, vamos dizer assim. E aí acontece a morte dele. Como que se dá essa morte? A morte do Pátroclo não se dá pelas mãos do Heitor, como é feito no filme que a gente viu agora. E eu acho que esse é o maior pecado do filme Troia, não ter colocado os deuses. Hoje de manhã, lá no grupo, a gente teve a discussão, eu acho que o Caio estava presente também nela, referente ao filme do Nolan. Por que que eles não colocaram os deuses e por que que as adaptações modernas tendem a ter essa vergonhinha de colocar os deuses na tela? E aí que está o problema. Ao adaptar uma história em que os deuses estão presentes materialmente, e a gente tira esse elemento divino, é muito difícil a gente manter a mesma mensagem. Pouco disso aconteceu no duelo com Paris, lá no iniciozinho da história, em que Afrodite pegava o Paris, transportava para Troia. No filme, o que eles fizeram? Mataram Menelau. Não tem o que fazer, o Paris tem que continuar vivo, afinal ele é um personagem muito importante, então eu vou matar o Menelau. E aqui acontece também uma situação semelhante, porque como que eu vou fazer a morte do Pátroclo sem a intervenção do Apolo? O melhor guerreiro do outro lado vai ter que matar ele. Simples assim. Só que a mensagem transmitida por Homero, pelo menos na minha interpretação, aqui é outra do que a mensagem transmitida no filme do Troia. A mensagem do filme Troia é muito mais seca. É muito mais, você não tem experiência, você não tem força para combater o Heitor, que é muito mais forte, e você morreu. Simples assim. Aqui no livro, eu vejo muito a noção de justiça enquanto reciprocidade. Você fez algo que saiu dos seus limites e por providência, seja ela uma providência divina, como o que aconteceu, seja ela por karma, seja ela por destino, enfim, vai acontecer algo que vai inverter essa situação. Eu acho que o momento em que é retirado o elemento mitológico do texto, também é retirada essa mensagem legal que o Homero passa. Não sei na interpretação de vocês o que vocês acham, mas meu Deus. Mas é aqui que a gente vê um dos pontos negativos da abordagem do filme, de não ter adaptação do elemento mítico, né? Deixa eu só pegar aqui. São 3 golpes que matam o Pátroclo. Primeiro, o Apolo desarma ele. Como que faz essa desarma? Ele, por meio de poderes divinos, vai lá devagarinho, tira a armadura do Paris, ou do Aquiles. E no momento em que ele tira a armadura, vamos pensar novamente em como que está a psique desse personagem. É um personagem que, nesse momento, está embriagado com a persona. Ele não é mais o Pátroclo, ele é o Aquiles. Nesse momento de atuação, pelo menos o meu Pátroclo, na minha interpretação, ele não está raciocinando, tipo, eu, Pátroclo, vou fazer isso. Ele tá, o que Aquiles faria? Pronto, eu vou fazer isso, porque eu sou Aquiles agora. E no momento em que ele é despido, ele não é despido apenas fisicamente. Ele é despido psicologicamente. De, peraí, você não é essas Coca-Cola toda. Você é só o Pátroclo, tá ligado? Então, eu acho que o maior dano que o Apolo fez não foi tirar a armadura física, foi tirar a armadura mental, que estava gerando todo esse poder para o Pátroclo, né? Pelo menos na minha interpretação é isso que aconteceu. Depois, um outro personagem aleatório, deixa eu ver o nome dele, Euforbo, fere ele. E, por último, o Heitor o mata. Depois disso, o Heitor ainda vai tentar cantar vantagem. Eu matei. E o Pátroclo, em sua última fala, né, sua fala antes de morrer, ele dedica esse tempo para dar um tapa verbal no Heitor, de peraí, você pode ter contribuído com essa morte, mas você não pode encher a boca para dizer que me matou. Quem me matou foi o Apolo, ele que tirou minha armadura.
Você foi só o cara que chutou o moribundo, eu já estava todo ferrado aqui no chão. Então, a gente tem esse ponto interessante, que mesmo após a morte, né, vamos dizer assim, mesmo após derrotado, o Patroclo, ele não faz como muitos personagens que a gente vê aqui. Eu acho que a gente já mencionou e falou diretamente aqui nas nossas discussões, pelo menos umas 3 ou 4 hipóteses de personagens que perto de morrer, pera, não me mata, meu pai é super rico, eu vou te dar terras, eu vou fazer... Não. Ele assume a posição de guerreiro e morre com honra e diz, cara, tô morrendo, mas você não levou a morte, não. Quem levou foi o Deus ali. Eu morri pelo Deus. Ele ainda define um pouquinho da honra dele enquanto guerreiro nessa história. Deixa eu só pegar mais uma coisa aqui. E, por fim, ele profetiza e diz que, por mais que sou péssimo com nomes, e quando chega a noite, piora mais ainda. Por mais que o Heitor tenha contribuído com a morte, ele não vai durar muito tempo para comemorar. É aquela profecia que eu acredito que não é nem um elemento mítico. Você não precisa ser um profeta, você não precisa ser um leitor, você não precisa ser sacerdote de Apolo, você só precisa conhecer a besta enjaulada que está nos campos daqui do lado e que sabe que ele é seu amigo. Então é aquilo, morri, mas você vem juntos daqui a pouco, se prepare. E assim acaba o Canto 16. Vamos abrir só para alguns comentários referentes a isso tudo. Eu tenho comentários. Então, eu acho que tem muitos comentários. Esse foi o resumo do Canto 16. Vamos começar os nossos debates agora. Fique à vontade, Enzo. Mas no início da nossa leitura, eu vi a Teresa comentando algumas vezes sobre psicanálise, aí eu fui pesquisando assim os livros para ler. Não, calhou você que já comprou um, né? Então, calhou que a Ubu tava fazendo uma pré-venda do Luto e Melancolia. Aí eu pensei, não, vou ler então, né? E curiosamente eu li na mesma semana que um parente meu morreu, então isso foi uma coisa que eu já comentei outras vezes com o Tássio, quando a gente lê um livro num momento específico, tudo que a gente olha, a gente fica vendo esse livro, né? E nesse caso da Ilíada, o que eu notei foi um luto antecipado, né? Então Aquiles ele já se ausentou totalmente dessa pessoa, dessa filia que ele tem com os companheiros dele. Então, assim, que se foram os camaradas, ele já não tá mais lá psiquicamente também. Isso. Mas ele precisa incorporar esse objeto de novo, então ele manda o Patroclo ir fazer isso. Então parece que ele já tá em luto antes de morrer, ele já se ausentou totalmente do papel dele na batalha, e a gente consegue espelhar isso tão certinho com os conceitos desse livro, alguns outros conceitos de imitação, de identificação, enfim, eu acho que foi a parte mais interessante, na minha opinião, do capítulo, né? De ele inverter essa estrutura do luto, da gente sentir o luto depois que perde um objeto amado, mas e tentar ressignificar, né, a nossa energia depois de ter perdido esse objeto, mas o Aquiles já tá tentando fazer isso antes, né? Tanto que depois que o Patroclo morre, ele ainda vai fazer uma armadura nova, porque ele já não consegue mais se entender vestindo aquilo lá. Enfim, eu acho que a Teresa pode falar muito melhor que eu sobre isso aí. Sobre essa situação, Enzo, da armadura, inclusive, tem só um detalhe que eu acho que vai ser visto no próximo capítulo, próximo No canto, 18. que é a posse da armadura do Aquiles, ela passa ao Heitor. Então, quando a gente chegar no X1, a gente vai ver o Aquiles não apenas vendo o assassino do Patroclo, mas ele vendo o assassino do Patroclo com as suas próprias vestes. E entra mais uma vez em uma questão que eu estou adiantando esse spoiler aqui, porque eu quero que vocês leiam os próximos cantos sobre isso, com essa informação em mente. Porque a partir de agora, entra mais uma vez o Tássio conspiracionista com teoria doida aí. Mas a partir do momento em que o Patroclo morre, a história não é mais sobre a ira de Aquiles, é sobre a culpa de Aquiles. Porque até mesmo a figura que ele culpa, a figura que ele vê como assassino do seu amigo, quando ele olha para ele, quem é que ele vê? Ele próprio. Ele vê o próprio Aquiles porque o assassino está com as suas vestes. Então, a gente vai ver muito essa questão. Por que a fúria de Aquiles é tão grande a ponto de virar Menes, esse conceito que só é dado aos deuses? Na minha concepção, por conta da culpa.
Não é porque, ele era meu amigo, porque ele era meu namorado, porque ele era isso, porque ele era aquilo. É porque eu deixei ele ir. É porque ele estava lá no meu papel. E porque eu não estava lá, ele teve que assumir esse papel. E por conta Se disso. se o Tasso me permite, mas eu antecipei isso aí no canto 8, porque no Aham, texto da Juliana Ragusa ele fala: como exatamente. vimos no canto 1, passa a passional e pessoal a partir do canto 16, porque decorre dos mais profundos afetos de filia e do senso de responsabilidade de Aquiles para com a morte do melhor amigo. Lá no canto 8 já antecipa isso, né? Então não é uma situação de simplesmente, meu amigo morreu. O meu namorado morreu, como tem gente que faz essa interpretação. Não importa se é namorado, se é amigo, se é irmão, se é primo. No filme é primo, inclusive. A questão é, ele morreu por culpa minha. Era eu que tinha que estar lá. E se eu tivesse lá, o resultado seria outro. Eu acho que é essa a vertente psicológica que a gente analisa quando vê o Aquiles. E um comentário interessante sobre isso, Enzo, que fortalece mais ainda essa questão da culpa como que começa a história da Ilíada? Começa com a treta lá com Agamenon, que o Aquiles começa a fazer o surto de pelanca dele, chora pra mãe e tudo mais. Você viu, nesse momento de ira, de fúria, de Menes, o Aquiles rezar para os Zeus? Não. Ele fala para a mãe dele: Ô mãe, vai lá e resolve essa treta aqui para mim. Mas agora ele reza para os Zeus. E o que o Aquiles pede? Ele pede duas coisas. Primeiro, que dê tudo certo na guerra, porque claro, não estamos na guerra, temos que rezar pela guerra, mas principalmente o retorno do Pátroclo. Ele Os faz Zeus essa concede libação parcialmente, aí, né? utilizando dos nossos termos jurídicos, houve um provimento parcial dos pedidos. Vai ocorrer realmente uma vitória grega na guerra, mas o Pátroclo não retorna. Para mim, o ponto importante não é o que foi deferido pelos Zeus nesses pedidos, mas o fato de o Aquiles ter pedido. Porque ele não pediu no momento da guerra. Ele não rezou para os Zeus e disse: Zeus, me vingue porque o Agamenon me desonrou. Mas agora, antes de saber da morte, ainda, ele está tão nervoso com a situação que ele desce do pedestal de o maior guerreiro grego e ora para os Zeus, tipo, ei, velho, faça que meu amigo volte aí, na moral. Porque foi culpa minha, ele tá lá, até com a minha roupa, ele tá lá. Entendeu? Então, Eu acho que isso se chama castração, inclusive, né? Uma castração simbólica que o Aquiles sofre. eu não sei não. Exatamente, isso mesmo. E vamos passar o bastão, então, para a Tereza, para ela falar um pouquinho mais sobre isso com a gente. Então, gente, vocês são danadinhos, hein? Vocês fazem a leitura maravilhosa, é isso mesmo. É muito bacana da gente pensar, né, que 3.000 anos lá atrás o cara pensou tudo isso, escreveu essa maravilha. Quem somos nós, né? Primeira coisa que me ocorre lendo a Ilíada e a Odisseia, falei, gente, nós somos poeira no universo. Excelente música essa, inclusive. Depois vou colocar ela no grupo. Então, é muito, muito importante a observação que você fez, Tássio, porque eu entendo essa questão da culpa como alguma coisa, na verdade, que é inerente a todo sujeito quando ele não sustenta uma posição de desejo, quando ele cede sob seu desejo. Ele é um culpado por excelência toda vez que ele, primeiro, não conhece seu desejo, né? E por isso cede sob seu desejo, não sustenta uma posição desejante. Quando Aquiles, né, fica lá meio leniente, né, não quer saber de nada, e o Patroclo toma uma posição que deveria ser a dele, e depois ele vai e morre, o que acontece, me parece que, como você bem colocou, Aquiles fica culpado porque ele não estava lá no lugar que era o seu. Ele deixou que o seu amigo, né, fizesse às vezes do que ele não era, porque ele, Aquiles, não estava onde ele deveria estar. E é isso que é imperdoável. E a culpa aí, nesse sentido, ela não tem paz, senão
ele se movimentando, até a fúria dele, que é desmedida, né, tem a ver com esse encobrimento da culpa. Porque toda essa violência, me parece, ela vem no lugar da culpa. Ele está culpado, mas ele não sabe que ele está culpado. Quer dizer, então, a fúria dele, desmedida, eu acho que tem a ver com isso. E, Tereza, se você me permite fazer uma citação, Claro. tem uma grande filósofa que a gente acompanha aqui, chamada Tereza, que lá no início das nossas discussões, ela fez o perfil psicológico do Aquiles. Sim. Não apenas como o maior guerreiro e a pressão psicológica de ser o guerreiro, né? Como também como um rapaz jovem, que começou a guerra com 16 anos, não tem essa maturidade toda, né? Isso. E talvez não é nenhuma questão de ser o machão que não reconhece a culpa, talvez é uma questão de não ter ferramentas para isso. Verdade. Lembrando que não tinha Por psicólogo imaturidade. na micena antiga. Você está certíssimo. E aí a outra indicação que eu quero dar para vocês, que é importante, já que vocês estão gostando de ler Freud, eu não vou me atrever aqui de falar de Lacan, porque vai ser um horror. Ah, não, é muito. Freud. Lacan é muito complicado, até para mim. Tem um outro livro maravilhoso chamado Psicologia das Massas, que vocês precisam ler o capítulo sobre identificação. Esse capítulo sobre identificação explica muito do que vocês estão falando aqui. Eu acho que vale a pena. Eu estou querendo comprar esse livro, inclusive. Eu li, além do Luto e Melancolia, aquele do narcisismo, que ele explica mais ou menos a economia. Não lembro como é que é o nome agora. Introdução ao Narcisismo. Isso, Introdução ao Narcisismo, esse mesmo. Excelente. Não tem como ler Luto e Melancolia sem ler esse antes. É verdade, é verdade. Bom, era isso que eu tinha para falar. Acho que deve ter mais gente aí para falar. Eu falo muito. Caio já está engatilhado ali ou não? Posso falar. Você não estava bom. Mas... Jogou a batata quente para ele. Justamente. Não, concordo com tudo que vocês estão falando. E para além disso, tem também, além da questão da culpa, que é uma coisa interna, né? Tem também a questão da vergonha, que é como que a pessoa se identifica em relação... Como a pessoa se identifica com base em como os outros a veem, né? Identificação que vem de fora para dentro, né? E que é muito importante nesse mundo dos heróis, né? E que a sociedade grega, de modo geral, é uma cultura da vergonha. A gente sempre fala isso. Inclusive, acho que a Juliana deve colocar isso umas 30 vezes no guia dela. Uhum. Inclusive, esse guia, assim, quem já pensou e falou, poxa, eu queria fazer o curso de letras na USP, né? Comprem esse guia, porque basicamente são as notas de aula que a Juliana usava nos cursos dela de Homero, né, que ela juntou, organizou em forma de guia. Eu fui aluno dela em época homérica aqui na USP. E era engraçado porque ela escreve todas as aulas, ela não lê as aulas, mas ela traz a aula toda escrita. Então, está na fonte desses guias. Eu lembro que ela falava muito disso em aula, era uma questão nas aulas, assim, como que a sociedade grega é uma sociedade da vergonha. Então, para além de tudo, o Aquiles também, lógico, tem toda a questão da culpa dele em relação a Pátroclo, tudo isso. E, além de tudo, tem a questão de que acharam que tinham matado Aquiles. Quer dizer, acharam que podiam matar Aquiles. Então, agora Aquiles tem que pegar as armas e ir para a guerra para mostrar que não pode matar Aquiles, não. Até ele o pai tem que chegar. se reafirmar. Exato. Mas, assim, não é Heitor quem vai matar, né? Então, tá na hora dele ir lá e reafirmar essa identidade dele. Né? E ele não apenas vem reafirmar essa identidade dele, como ele quer deixar isso escrito em pedra. Tanto que quando o Heitor aparece, e a gente vai discutir isso mais à frente, para fazer aquela proposta de, quem perder enterra o outro, vamos se acertar certinho, não há discurso aqui, não há acordo entre eu e você é só... Ele não está fechado para diálogo, e eu acho que justamente por isso, você ousou pensar que teria me derrotado, então eu não vou te conceder honra nenhuma, né? É uma questão interessante. Pessoal, alguém tem mais alguma questão a acrescentar? Podemos conseguir avançar para mais alguma questão?
Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Olha, você pode avançar uma questão. Então, quero fazer uma pergunta para o Caio, que foi aluno da Juliana, porque semana passada eu falei que ela tem fãs lá no departamento de letras clássicas, assim, que ela é uma das favoritas. Sim. E eu vi gente falando que durante o período de aula online, ela inclusive mandava o roteiro da aula por e-mail para todo mundo depois da aula, fazia assim, tipo, super organizada. E é verdade isso? Ou o pessoal exagera? Então, eu não sei porque eu não estava na USP nessa época. Eu me formei em 2014, então foi muito antes da pandemia. Dito isso, assim, uma coisa que a gente sempre comentou é que a lousa dela tinha que ser enquadrada sempre, assim, ninguém deveria apagar aquela lousa, deveria levar e colocar no museu. Patrimônio cultural Porque brasileiro. ela começava a lousa, começava a aula no início da lousa e terminava a aula no fim da lousa, sempre, independente de qual fosse a aula. Ela sempre preencheu uma lousa inteira no tempo certo, a aula não passava 1 minuto do horário e não começava 1 minuto atrasada, sabe? Então, assim, tendo isso em vista, não me surpreende que ela tenha mandado o roteiro de todas as aulas para todo mundo. Cara, Ela que sempre legal. foi muito organizada. O evento, a aula dela sempre foi uma coisa de doido. E para a gente finalizar a reunião de hoje, eu queria fazer alguns recados. Inicialmente, falar sobre amanhã e sobre os novos projetos do grupo. A gente está com 2 novos grupos de leitura que vão começar esse mês. O primeiro é um grupo de leitura do Tolkien, não necessariamente do Silmarillion, já vou adiantar essa, do Tolkien, que começa amanhã. Amanhã, mesmo horário, às 19 horas, a gente já vai começar com os 2 primeiros capítulos do Silmarillion. Quem não puder ir, não se preocupe que vai ficar gravado, mas quem puder ir, eu recomendo fortemente, principalmente para essa reunião, porque o Ainulindale, que é o capítulo número 1 do Silmarillion, ele é feito para ser debatido. Eu acho que o motivo de eu ter criado o grupo de leitura do Tolkien foi discutir o Ainulindale, porque é o capítulo para ter debate, para ter conversa, enfim, vale muito a pena. Ainda que você não tenha lido o texto ainda, o Ainulindale, que é o capítulo 1, ele tem menos de 10 páginas, então rapidinho você encontra um PDF, rapidinho você consegue ler, dá tempo de chegar na reunião afiado amanhã, tá ok? E o segundo ponto que eu queria conversar com vocês é a respeito do grupo de leitura da doutrina cristã. É um livro do Santo Agostinho que a gente está querendo ler, porque no grupo tem muitas pessoas cristãs, a gente queria entender, eu, por um exemplo, não sei de nada de religião, então Eu também não estou sei. aqui disposto a entender. Não acredito na parte metafísica, mas eu gosto muito da parte filosófica por trás. Então, vamos ler um pouquinho de Santo Agostinho, vamos ver o que ele tem para nos ensinar. E quem vai ministrar esse grupo é o Dan, que é muito mais versado nessa parte do conhecimento cristão do que eu e o Enzo somados. Então, aguardamos vocês, vai ser um domingo do Tolkien, um domingo do Santo Agostinho, todos os sábados do Homero, tá ok? E por fim, eu queria passar a palavra para o Caio, mas antes disso, Enzo, coloque o canal dele aqui no slide, para ficar. Coloco. Só para ele falar um pouquinho sobre o canal do YouTube dele. Ele começou recente a Você que botou publicar isso aqui no slide? Tá aparecendo não. Ou o que eu Não, não é no compartilhei slide, não, até lá? vou colocar no YouTube Ah, mesmo. tá. Ah, perfeito. Fora do século, o canal. Ele começou recente a postar, mas o nível de qualidade dos vídeos é de canal antigo já, né? Já tá muito bem editadinho, com o roteiro bem feito, então vale a pena a gente fazer essa divulgação. Deixa só o Enzo trabalhar. Eu elogiei a qualidade foi do pego de áudio. surpresa. Sim. Não, mas, cara, assim, primeiro, obrigado, né? Porque eu não sei editar vídeos, de modo geral, fui aprendendo enquanto eu tava... Eu gravei o primeiro vídeo de 45 minutos e eu fui aprender a editar vídeo. Meu Deus. E, quer dizer, a versão final ficou com 45 minutos. O vídeo original tinha 1h30. Então eu fui cortando coisas para deixar com 45 minutos. Não tô inscrito ainda. Isso. Eita. Ó, tá vendo? Coisa É assim feia. mesmo. Bom, já ganhei um inscrito desde que começou Olha aí, a divulgar. Né? Não, mas então é o seguinte, a minha ideia com esse canal é justamente poder postar. Então, isso aí, tá vendo essa parte de aprender no latim? Sim. Só tem dia 1 e 2, depois não tem mais nada. Mas no Olha Instagram aí. você já tá bem avançado. No Instagram, eu tô no dia 99.
Isso apareceu pra mim no TikTok, É, cara, o dia no 100. TikTok, justamente, eu tô no dia 99, assim. Eu tô estudando latim com base nesse livro aqui, da editora Odisseus, o Aprendendo Uhum. Latim, e que é o que se usa aqui na USP, né? Então, eu já tinha esse livro, eu comecei a aprender latim umas 30 vezes na vida, começava e parado, e agora eu falei, não, agora eu Eu tenho que tô na aprender de terceira verdade. já. É, porque é uma língua complicada, assim, da gente manter a motivação, né? E só que agora eu tenho um objetivo maior, porque eu estou, enfim, fazendo um pós-doc em letras clássicas, então eu consigo ler em latim, uma leitura instrumental, né, mas não é uma leitura que me permita, por exemplo, analisar um verso, fazer uma coisa mais Uhum. elaborada. Então eu falei, agora eu tenho que aprender de verdade. E então eu comecei a fazer esse canal só para eu ter uma disciplina, sobretudo no TikTok e no Instagram. Eu falei, todo dia eu posto, né, a rotina de estudos, porque assim eu não paro, né? Só que foi me dando vontade de gravar mesmo conteúdo, né, e não só essa rotina, porque eu sei que a rotina interessa muito pouca gente, né? É uma coisa que eu posto quase que para mim mesmo, né, para que eu seja forçado a continuar o estudo. Mas o conteúdo não, o conteúdo eu acho que já é mais interessante. E eu estava relendo a Odisseia e aí me contaram que ia sair o filme do Nolan. Eu falei, bom, então é o momento perfeito, né? Eu vou fazer um vídeo sobre a Odisseia, um sobre o filme do Nolan, e agora eu já estou ali com o roteiro escrito para mais uns 5 vídeos sobre a Odisseia, sobre aspectos específicos da Odisseia. Tem gente que me pediu ajuda assim, sobre como ler um poema como a Odisseia, então vai ter um vídeo também em que eu literalmente pego trechos da tradução, óbvio, né? E leio ali explicando E com como lidar tradução? com. Então, eu vou pegar de duas. Da Frederico Lourenço, que é a mais tranquila, né? E da do Carlos Alberto Nunes, Uhum. que foi por qual eu li, na verdade, né? Só que eu também quero pegar a que saiu pela Minema agora, do Leonardo Antunes, que eu ainda não li. Uhum. Então eu vou pegar essa. Vai ter um vídeo sobre as traduções, né, que inclusive o Enzo está me ajudando com isso, assim, até acesso a algumas delas, valeu, Enzo, né, que eu vou comparar as propostas dos tradutores, explicar de forma mais sistemática ali. Encontrei aqui. Isso, essa, né, da Minema, que essa eu tô doido para comprar, que ainda não tem. E vai ter também um sobre Homero, né, sobre essa figura do Homero, se existiu, se não existiu, como que os poemas circularam. Então tem bastante coisa vindo aí, né? Os roteiros já estão escritos. A questão é que entre gravar e editar o vídeo, assim, mesmo um vídeo Acredito, desse de 15 eu sei, é minutos, complicado. eu sei, 4, 5 horas. Mas se vocês puderem, sabe, compartilhar com quem se interessa, enfim, e acompanhar lá, eu agradeço, porque dá uma motivação a mais. Eu vou continuar fazendo, mesmo que seja só eu assistindo. Mas seria legal que não fosse esse exercício Seria de bom solitário, tom. assim. É, Inclusive, exato. o Caio comentou sobre aula de latim. Eu vou recomendar no site do eAulas da USP. Uhum. Tem esse cursinho aqui de introdução ao latim, que são 2 módulos, né? Tem introdução ao latim 1 e introdução ao latim 2. Muito Uhum. bons, tá? Muito bons. Comprido pra caramba, na verdade. Mas vale a pena. Pra quem quiser aprender latim e tiver liso e não O conseguir. eAulas, inclusive, ele tem um curso de História da Grécia que eu estou fazendo, muito bom, com o professor Félix Jacomé, que, por sinal, aceitou vir aqui no grupo em algumas das nossas reuniões. Então, eu vou colocar o link lá no grupo. Se vocês quiserem fazer o curso do professor Félix, é 100% gratuito, eu estou fazendo. Ele vai desde o início dos registros arqueológicos da antiga Micena até a Grécia que a gente conhece de Platão e Aristóteles. Então, vale a pena dar um arcabouço bacana, histórico para a gente. Sim. O eAulas tem muita coisa boa que a gente Eu lembro que até na consegue época da acessar faculdade eu pegava curso por de fora. Direito nesse aulas, é muito bom. Eu vou Eu vou colocar o pegar link lá no aqui. grupo, Carlos. Eu acho que fica mais fácil, porque aqui eu vou colocar o link e depois vai desaparecer. Aí eu vou colocar lá no grupo que já fica perene, pelo menos. Eu vou pegar aqui. Vou colocar no grupo que eu tô com eAulas aberto aqui no Motraba. Mas é um excelente site, viu? E vou E, colocar o link do canal do Caio também. Muito importante. sim,
E, pessoal, só para a gente não ficar com um vídeo enorme no YouTube, que depois vai dar trabalho para fazer o upload, vamos encerrar a reunião de hoje. Gostaria de agradecer a todo mundo que participou. Eu acredito que de todos os cantos que a gente pegou da Ilíada, esse é o que mais gerou debate, porque é um dos cantos mais interessantes da Ilíada mesmo. E de agora é só ladeira abaixo, meus amigos. A gente vai ver. Não podemos nos esquecer disso aqui, hein? Claro, claro. Eu já Não peguei print de podemos todo mundo que está esquecer. presente aqui. E eu vou upar no YouTube, justamente para a gente ter o controle de todo mundo que estava presente e todo mundo que comentou e interagiu no vídeo do YouTube. 24 horas depois da publicação, a gente já vai fazer esse sorteio e eu coloco todas as informações no grupo, tá ok? Então, é isso, pessoal. Até mais e muito obrigado pela Semana que vem não estarei com vocês, infelizmente. Lamentável. Vou estar com um bando de analistas chatos. É melhor que um bando de leitor chato, né? Convenhamos. Tchau, pessoal. Pensa pelo Bom lado positivo, semana. Tereza. Eles podiam ser advogados. Pois é. Analistas são muito chatos. Tchau. Tchau. Tchau.